Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. Nós estamos no 135º dia de leitura. Meu nome é Everton Alonso. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Números no capítulo 24, iremos até Salmo 66 e 67, iremos até Isaías 14 e, por fim, nós iremos ler 1 Pedro no capítulo 2. Aqui, em Números, no capítulo 24, Balaque ainda continua insistindo com Balaão para que ele consulte a Deus e ele dê respostas favoráveis para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele faz a terceira consulta, ele faz a quarta consulta e ele faz as últimas consultas a Deus, e vamos entender quais foram as respostas de Deus que deu a Balaão, deu a Balaque através do profeta Balaão. Diz assim, Números no capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó! As suas habitação, ó Israel, como os vales estendem como jardim que margeiam rios, como aleóis plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordam, suas lavouras serão bem irrigadas. Ó, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam amaldiçoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você enviou. Mesmo que Balaque me desse o palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma pela minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo para ele. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavras daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e que vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá, de Jacó sairá o governo, e ele destruirá os sobreviventes da cidade. Balaão viu Amaleque, e pronunciou esse oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Depois que viu os queneus, e pronunciou esse oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês queneus serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou esse oráculo. Quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa do Quetim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Vamos agora fazer a leitura do livro de Salmo, no capítulo 66, e Salmo 66 e 67. Aqui nós vamos encontrar que nós devemos clamar ao Senhor e cantar louvores a Ele, pois Ele é digno de ser glorificado, pois é glorioso o teu nome, e também Ele é maravilhoso, por isso toda a terra deve o adorar e também cantar louvores a Ele. Salmo 66 diz assim: Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louve-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos,
Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores a teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações e os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele que preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu tempo virei com o holocausto, para cumprir os meus votos contigo. Voto que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os meus lábios, e com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louve-te, ó, os povos, ó Deus, louvem-te todas as nações, que a terra dê a sua colheita, e Deus, nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Vamos agora ao livro do profeta Isaías. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 14, onde ele continua proferindo profecias contra a Babilônia. Ele também vai proferir profecia contra a Síria e também profecia contra os filisteus. Vamos aqui à leitura em Isaías, no capítulo 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e o estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Os povos o apanharão e o levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servas e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, os cetros dos governantes, e irados feriram os povos, com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações, com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-los quando chegar. Por causa dele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar de seu trono, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as suas forças como nós e se tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada à sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é das larvas e seu cobertor de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me sentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Aí irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e ao seu respeito ponderam. E é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos. Fez o mundo no deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo.
mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles no sepultamento, pois destruirá sua terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a sua descendência dos malfeitores. Prepara um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-las a cidade. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome, e os seus sobreviventes, a sua prole e as suas descendências. Farei dela um lugar para as corujas, e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a lavoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes o pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra, e essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois este é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida. Quem pode recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria, está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o fruto será a serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descantarão em segurança. Mas eu matarei de fome as raízes de vocês, e ela matará o seu sobrevivente. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta, o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio e os aflitos do seu povo. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, aonde ele continua ainda a falar sobre a exortação à santidade, e ele também fala dos deveres sociais dos cristãos. E ele fala aqui da pedra viva e também do povo escolhido. Diz assim as Sagradas Escrituras. 1 Pedro, no capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio deles, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, para de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também os que foram destinados, vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja reis como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem. Pois é da boa vontade de Deus, praticando bem, que vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como uma desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem aos reis.
Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar os açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem os sofrimentos por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os mesmos passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Muito obrigado por me acompanhar nessa leitura. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.